Fala pessoal, em agosto de cada ano, a BB Seguridade costuma anunciar um bom provento. Aí neste vídeo vamos comentar sobre o quanto os analistas esperam que a empresa pagará para agosto deste ano, fora os impactos que têm acontecido com a tragédia no Rio Grande do Sul, que deverá bater no lucro da empresa no segundo tri deste ano. Aí bora lá, direto e reto. O primeiro ponto é que os analistas da Genial esperam que a empresa irá manter esse guidance para 2024, ou seja, as projeções que a empresa espera que irão crescer, comparando algumas linhas de negócio para 2024 versus 2023. Então, no quesito do resultado da operação da seguradora, a BBSE espera um crescimento de 5 a 10%, e no primeiro tri deste ano, a empresa cresceu 10,9%, ou seja, acima do que esperado. Já os prêmios emitidos na Brasilseg, que entre aspas é a receita da seguradora, eles esperam por 8 a 13% de crescimento, e no primeiro tri deste ano a empresa cresceu 15,3%. Já as reservas de previdência, PGBL e VGBL, eles esperam por 8 a 12% de crescimento, e a empresa cresceu 15,2% no primeiro tri deste ano. Então a BBSE entregou dados acima do que a sua projeção para este ano. Então o mercado espera que, apesar desse impacto que acontecerá, principalmente no segundo tri, é que a empresa poderá entregar essas projeções para este ano. Fora isso, quanto a empresa poderá ser impactada no seu lucro por causa dessa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, e os analistas da Genial Investimentos esperam um impacto de 164 milhões no seu lucro, o que seria menos do que 2% do lucro anual de 2024. Já para o segundo tri deste ano, eles esperam por um impacto maior de 204 milhões decorrente do aumento da sinistralidade das enchentes no Rio Grande do Sul, o que representa aproximadamente 10% do lucro esperado para o segundo tri. Então, aparentemente, o mercado espera que o segundo tri será impactado, e se for o caso, eles esperam por um impacto de 200 milhões, o que se traduz em 10% do lucro do segundo tri. Daí, um dos questionamentos aqui do vídeo é sobre quanto a empresa poderá anunciar para agosto deste ano. Então, você tem que entender a política de proventos da BB Seguridade, porque o provento de agosto é relativo ao lucro do primeiro semestre de cada ano, ou seja, os lucros de janeiro até junho de cada ano, enquanto o provento de fevereiro de cada ano é relativo aos lucros de julho até dezembro do ano anterior. Então a empresa paga dividendos semestrais com a data com e a data de pagamento para fevereiro e agosto de cada ano. Daí, com a moral da história, a empresa já lucrou 2 bilhões no primeiro tri. Já para o segundo tri, os analistas da Genial esperam por quase 2 bi de lucro, e se for o caso, no primeiro semestre deste ano, a empresa lucraria quase 4 bilhões. Então, se eu pegar esses quase 4 bi de lucro e dividir por 1 bilhão 955 milhões de ações, nos dá um lucro por ação de 2,04. E se a empresa replicar aquele mesmo payout de 85% que aconteceu em agosto do ano passado, teríamos um dividendo esperado de R$ 1,73 por ação, que nessa cotação atual nos dá 5,3%. Porém, não estou afirmando que esse dividendo será anunciado de 5,3% e esse valor, até porque vai que o lucro do segundo tri vem bem abaixo do que esperado, vai que a empresa paga um payout menor do que 85%, então você tem que calcular vários cenários, porque a parte negativa também pode acontecer. Outro ponto, o pessoal pode calcular errado, colocam 2 bilhões de ações, e se eu retirar as ações em tesouraria, porque a BBSE tem recomprado praticamente de forma mensal as suas ações, então perceba que a quantidade de ações elegíveis para o recebimento de proventos é menor do que 2 bilhões que vocês encontram em diversos sites. Então tem que retirar as ações em tesouraria, porque elas não possuem direito ao recebimento de proventos. Outro ponto que vocês podem refletir para a sua carteira: quanto você irá conseguir gerar de renda passiva se for esse provento esperado de quase 1,74 por ação. Então o que é que você faz? Pega o dividendo esperado e multiplica pela quantidade de ações que você possui. Então na carteira do canal eu possuo 6.500 ações, e se for o caso, apenas para agosto, a BBSE poderá me gerar 11.284 líquido de renda passiva. Até porque
a empresa só paga dividendo e é isento do imposto de renda. Fora que para agosto terá pagamentos do Banco do Brasil, da Copasa, fora outras empresas da minha carteira. Então aguardem porque agosto poderá ser recorde de proventos para a nossa carteira. Outro ponto, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de junho e perceba que no final de junho de 22 e no final de junho de 23, a empresa divulgou uma prévia do provável provento para agosto daquele ano. Então, em breve, podemos ter noção do payout da empresa ou do montante total que a empresa poderá pagar, isso no final de junho deste ano. Porém, esse fato não é garantido. Então, se não acontecer essa prévia, no final de junho, iremos ter que aguardar até para agosto para ter a surpresa no pagamento de proventos. Fora isso, porque eu estou sempre comentando fevereiro e agosto de cada ano, vocês podem consultar o histórico de proventos no Investor 10 e perceba que esse fato sempre se repete até se pegarmos um histórico antigo da empresa desde o seu IPO, que a Datacom sempre aconteceu para fevereiro e agosto de cada ano. Então, por isso que eu destaco que o próximo provento poderá acontecer para agosto deste ano, e depois para fevereiro de 25, agosto de 2025, e assim continua. Outro ponto relativo a 2024, os analistas da Genial esperam que a empresa poderá lucrar 8 bilhões e 170 milhões para este ano, o que implicaria em um crescimento no lucro na faixa de 6%. E até comentaram que a perspectiva, a depender da taxa Selic e também desses impactos, principalmente na parte rural e também no Rio Grande do Sul, a empresa deve crescer o seu lucro na faixa de 5 a 10% ao longo de 2024. Então vamos aguardar, porque até o momento a empresa segue reportando bons resultados. Outro ponto que chama a atenção é aquela assimetria entre o lucro e a cotação, porque a empresa tem lucrado próximo do que 8 bi e o mercado espera um leve crescimento no seu lucro para este ano. Então nota esse gráfico fantástico de lucros versus cotação que vocês podem consultar para várias empresas. Então perceba, lucro de lado, lucro caindo, cotação caindo, lucro subiu em 2019 e cotação subiu, depois para 2021, cotação caiu por causa de uma piora no resultado e perceba que lá na época o mercado exagerou na queda na cotação, porque o lucro caiu sim, mas não foi em uma proporção tão grande em relação à queda do resultado. E depois, acho que foi em 2021 ou 2022 que a BBSE entregou quase 100% de alta por causa da recuperação do resultado. E novamente a empresa tem reportado recorde de lucros e os analistas esperam que esse lucro poderá crescer de 5 a 10% para este ano. Enquanto isso, o mercado continua batendo na cotação. E podemos ver claramente esse ponto, o indicador de preço sobre lucro, que ele relaciona o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro que tem sido entregue. Então, como o lucro segue crescendo e a cotação segue caindo, o preço sobre lucro tem ficado menor em relação ao seu passado. Então, note que de 2016 até o momento, o PL atual de 7,98 é o menor patamar de 2016 até o momento. E também, desde o IPO, é o menor patamar de preço sobre lucro. Porém, um papel, entre aspas, estar barato, não quer dizer que ele irá subir na cotação, porque vai que o mercado espera que esse lucro não irá crescer em uma taxa acelerada, ou até que esperam uma piora no resultado. Então, tudo pode acontecer na renda variável, porque tem ativos que possuem um PL baixo e podem ser uma cilada que destrói valor para o acionista. Outro ponto sobre recompras de ações e o payout da empresa. Em reunião feita com analistas e o RI da BBSE, eles destacam que a empresa possui condições para manter um payout próximo ao histórico apresentado, de 85% a 90% de payout. E para quem não sabe, o payout é o percentual do lucro que será destinado para o pagamento de proventos. Outro ponto, para 2023, a empresa só pagou 70% de payout em dividendos e o restante foi para a reserva de lucros, e a empresa tem utilizado essa reserva para recomprarem as suas ações, porque o programa prevê a recompra de até 64 milhões de ações, o que representaria um valor gasto na faixa de 2 bilhões de reais, o que seria justamente os 30% do lucro que foi retido para a reserva da empresa. Daí a empresa destacou que eles lançaram esse programa de recompra porque entende que o preço atual da ação está descontado
e não consideram o valor da perpetuidade na empresa. Fora isso, a BBSE já recomprou mais de 60% desse programa de recompra de ações e se seguirem neste ritmo de recompras, em praticamente de 3 a 5 meses a empresa poderá concluir esse programa de recompra de ações. E a dúvida que fica é: será que a empresa vai lançar outro programa de recompra? Porque, se for o caso, isso poderia impactar diretamente o dividendo no bolso da acionista. Porque, digamos assim, a empresa lucrou 10 bilhões, um caso hipotético, então eles poderiam normalmente destinar 9 bilhões em proventos para o acionista, se o payout fosse de 90%, mas como a empresa tem recomprado, eles destinaram 70% do lucro, o que seria 7 bilhões. E aqui no caso, a BBSE lucra menos do que isso, apenas para ficar mais fácil o cálculo aqui na conta. Então, se a empresa destinar uma parte do lucro para a recompra, isso poderia reduzir o dividendo diretamente no bolso do acionista. Porém, o efeito da recompra de ações é praticamente idêntico ao reinvestimento do provento, porque a sua participação dentro da empresa irá aumentar e cada novo provento será dividido em uma quantidade menor de ações. Já sobre esse ponto da recompra, de agosto de 23 até maio de 24, a empresa já recomprou 41 milhões de ações por um preço médio de 32,06. E até o momento, a BBSE gastou 1,32 bilhão em recompras de ações, o que representa mais de 2% de yield na cotação atual, fora os 8,8% de dividend yield que a empresa distribuiu em dividendos para o acionista. Então, se juntar a recompra mais o dividendo, temos quase 11% de yield que a empresa pagou olhando para o passado. Além disso, essa foto mostra um trecho da planilha que fica disponível para quem for membro e também possui outras colunas, preço-teto, margem de segurança e muito mais. E para ter acesso a essa planilha completa, com mais de 60 empresas, é só se tornar membro do canal. Fora isso, tem vídeos exclusivos, Telegram, notícias e muito mais. Tudo com o intuito para você aprender a investir melhor. E aqui no caso da BBSE, eu coloquei 3 cenários, 80% de payout, 85% e 90%. Então perceba que até no cenário pessimista, o mercado espera que a empresa pagará acima do que 10%. Lembrando que essa projeção é para o exercício de 2024, que considera o dividendo futuro para agosto deste ano e fevereiro do próximo ano. E no cenário mais otimista, a empresa poderia pagar além de 11%. E também esse dividendo aqui pode considerar a recompra de ações da conta. Até porque vai que a empresa decide pagar um payout menor e o restante em recompras de ações. Então, só na prática, acompanhando a empresa para saber o que irá acontecer. Outro ponto, uma curiosidade: quanto que eu devo receber de renda passiva por ano da BBSE, considerando a posição atual de 6.500 ações vezes esse dividendo esperado, a BBSE poderá me gerar mais de 20 mil por ano de renda passiva, o que dá quase 2 mil por mês. Porém, tem aquele ponto que eu gosto de refletir: eu não fico só olhando a foto atual, e tento fazer algumas projeções olhando para o futuro. Então, digamos que no futuro eu alcance 8 mil ações, 10 mil ações, 15 mil ações, 20 mil ações da BBSE e também que aconteça o crescimento do provento da empresa, digamos para R$ 3,80 por ação. Isso aqui é puro chute, não estou afirmando que a empresa pagará esse provento. Até porque, em um passado recente, até já aconteceu a queda do provento. Mas, nesse cenário hipotético, que o dividendo cresce e a minha quantidade de ações também, perceba que certa posição pode me gerar 30 mil por ano, o que dá 2.500 por mês. Outra de 15 mil ações, quase 60 mil por ano, o que dá quase 5 mil por mês. 20 mil ações, quase 80 mil por ano, o que dá 6.300 por mês. Fora que eu não vou gastar essa renda passiva e eu vou pegar ela, vou reinvestir, vou comprar mais ações e daqui a certo tempo a quantidade de ações será cada vez maior e também a renda passiva esperada dessa posição. Então tentem imaginar esse filme aumentando a sua quantidade de ações e também se existir essa perspectiva de crescimento no provento da empresa. E esse ponto é apenas uma reflexão e nada garante que esse provento irá acontecer e nem que eu irei aportar na empresa. Até porque vai depender da minha capacidade de aporte, do preço da empresa, do balanço,
se está abaixo ou acima do meu preço teto, além das outras oportunidades que podem surgir na minha carteira. Outro ponto, nessa matéria, os analistas da Genial destacaram que a Caixa Seguridade estaria quase 30% mais cara do que a BBSE, porque eles acreditam que a BB Seguridade está negociada a 8 vezes o lucro esperado para 2025, enquanto a Caixa Seguridade por 11,2, o que seria um desconto de 30% em relação à BBSE. Então, na visão deles, a Caixa seria uma das mais caras do setor. E também, até olhando a foto atual, o PL da BBSE é de 7,98 e o da Caixa de 12,07. Então, entre aspas, a Caixa está 53% mais cara do que a BB Seguridade. Porém, não invista cegamente olhando só indicadores, porque vai que de fato a Caixa surpreende e continua crescendo o lucro em uma taxa bem acelerada, então esse ponto poderia justificar esse patamar de precificação mais alta do que a BBSE. Enquanto isso, vai que de fato o mercado está penalizando a empresa porque eles podem acreditar em um crescimento baixo no lucro ou até uma queda no resultado. Então cuidado para não olhar só de forma isolada e tentem estudar cada empresa da sua carteira. Então, pessoal, comentamos aí sobre notícias da BB Seguridade. Essa matéria da Genial, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque tem outros comentários bem interessantes para você estudar sobre a BBSE, o setor e também os contratos de renovação com o Banco do Brasil e seus parceiros e muito mais. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comentem dúvidas e sugestões. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que por sinal é uma das melhores do país, e para conseguir vários benefícios na corretora e também o cartão Black, é só preencher o formulário aqui abaixo, que em breve o time entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.